O Brasil passa por um momento que realmente é do balacobaco, né? As pessoas têm, às vezes, alguns sonhos em política que nunca foram os meus, que é um pouco assim da paz universal kantiana. Chegaremos ao momento em que todas as divergências cessarão e então estaremos finalmente na cidade de Deus, a de verdade, né? A cidade de Deus do Santo Agostinho. Já que a cidade dos homens é a cidade das dissensões. E queria ele que um dia pudéssemos aproximar a cidade de Deus da cidade dos homens, ou a cidade dos homens da cidade de Deus. Eu não tenho essas ilusões. As pessoas vão divergir sempre, aliás, ainda bem. A divergência é o sal da terra, né? É a divergência que faz a democracia. Agora, nós podemos divergir sobre modos de conseguir o bem comum. Para mim e para as pessoas que eu considero de boa fé, o bem comum é o objetivo da luta pública. O bem comum é o objetivo da vida pública. O bem comum é de ser o objetivo do homem público. E, claro, temos divergências sobre modos para alcançar isso. Mas estamos vivendo, e não é só no Brasil, um momento muito ruim. Convergência de vários fatores, né, que nós vivemos uma transição civilizacional, na verdade, né? Nós estamos criando ainda essa cultura da era digital, da era do instantâneo, da era do imediato. Ainda anda essa era bastante despida de valores, né? De sorte que tenho dito sempre, né? Humberto Eco refletiu bastante a respeito, de modo bastante pessimista, né? As redes sociais abriram abriram o bueiro do capeta. Os demônios todos saíram do esgoto do inferno. A informação tem perdido espaço para a opinião. Ora, opinião é desejável, aliás, a essência da democracia é o direito à opinião também. Mas a opinião tem que estar sustentada na informação. Ou, se tem, como eu já disse aqui, a fake opinion, né? Tão grave como a fake news é a fake opinion. E hoje as pessoas dizem, eu vejo, já me chegou esse debate, por que eu não posso dizer que a Terra é plana? Não. Você pode dizer que a Terra é plana, mas a Terra não é plana. E, no entanto, ela não é plana. Você não pode, sobretudo, sendo homem público, articular uma política pública partindo do princípio que a Terra é plana. Ainda que a sua convicção pessoal seja essa. E à medida que avança, felizmente, a sociedade dos direitos, porque, obviamente, avançamos rumo à sociedade dos direitos, saímos de uma era em que só alguns homens tinham direitos e que os direitos existiam para aqueles que comandavam, os direitos para os iguais, para igualar as pessoas por intermédio do direito. E, portanto,
à medida que a sociedade dos direitos avança, sim, há determinadas opiniões que, soando como incitação, são criminosas. Porque você está incitando a que o outro seja discriminado, seja relegado, seja alvo de violência, só por ser quem é. Nós já tivemos o triunfo na Europa de um poder que decidiu destruir um povo apenas porque aquele povo era quem era. Claro que eu estou me referindo aos nazistas, claro que eu estou me referindo aos judeus. Por que ele tem de ser destruído? Por ser quem é. Já não se trata de dizer fez tal coisa, mas sim, ele é tal coisa. E este ser dele, nós, maioria ocasional, consideramos incompatível com aquilo que nós consideramos o certo. Ainda hoje eu participei do My News, o programa da Mara Luque, do Antônio Tabet, na internet. Depois fiz um chat com os internautas, né? E eu dizia, eu pertenço à imprensa num tempo em que carta a jornal ainda chegava manuscrita, datilografada, havia uma pré-seleção das cartas, aquelas que vinham com ofensas, agressões, preconceitos, obviamente não eram publicadas e nem havia razão para que fossem. O que não queria dizer, evidentemente, que aquela opinião não existisse na sociedade. Existia. As redes sociais trouxeram essas opiniões. Elas disputam espaço, elas estão em linha, do ponto de vista físico, este instrumento para o qual estou falando aqui, ele põe em linha o Schopenhauer, que era um filósofo bastante complexo, e o pior imbecil da Terra. Mas há uma diferença. Entender o pior imbecil da Terra é fácil, entender Schopenhauer já é um pouco mais difícil. Já requer um pouco mais de esforço. A democratização dos meios também trouxe as tentativas de grupos organizados de controlar a opinião desses bilhões que chegaram ao reino da informação. E crimes são cometidos em penca. Por isso, eu não tenho as restrições que alguns amigos têm, às vezes de boa fé, às vezes não, se são meus amigos de boa fé, ao controle das fake news, tomar cuidado com censura. Não, tomaremos cuidado sempre com censura. Mas é preciso, de forma firme, decidida, combater o crime na rede. Combater o crime dos políticos que utilizam da desinformação. O Brasil passa por... O sarampo voltou a ser um problema no Brasil, o sarampo voltou a matar no Brasil porque muita gente parou de vacinar seus filhos com medo da vacina. Porque as redes sociais espalham mentiras sobre a vacina. Nós temos um governo, aliás, que outro dia estava hostilizando um presidente que, a seu modo, hostilizou a vacina. E não adianta ele dizer, não hostilizei, valeu por uma hostilização. Quando se é governo, quando se é governante, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se diz. Quando se é ministro de Estado, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que se diz. Mas a gente que está confundindo claramente crime com liberdade de expressão. E aqui vai uma frase deste radialista, deste escriba, deste analista. Quem confunde crime com liberdade de expressão fatalmente acabará confundindo liberdade de expressão com crime. Confundir crime com liberdade de expressão
é um dos mantras do novo fascismo, do neofascismo que está aí. Né? Ai, não tem regime econômico fascista, não dá para falar de neofascista. Vão catar coquinho, esse discurso é do século passado. Os valores são fascistas, é o que importa. Então eu vou cometer crime, e quando o Estado democrático vier me falar é crime, aí eu grito, você está tentando me censurar. Porque é uma confusão entre crime e liberdade de expressão. E aí sim, os que fazem isso não hesitam em, diante de uma manifestação pura e simples de liberdade de expressão, tentar criminalizar a liberdade de expressão. É o segredinho dessa gente. E é preciso tomar cuidado com isso e é preciso ser muito duro nisso. E aí sim, eu espero que o Estado democrático e de direito, por intermédio do Poder Judiciário, por intermédio do Poder Legislativo, coíba o Estado democrático, por intermédio desses poderes, coíba esses vagabundos que querem essencialmente destruir a democracia. E é disso que nós vamos falar hoje aqui, entre outros assuntos. Porque, sim, a gente precisando de um beabá, chegando até o D, pelo menos, para entender o que é a democracia. E nós vamos explicar. Tá bom?